Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre características do leite. Nós estamos na subfunção, né, de agroindústria, elaboração de projeto agroindustrial. A gente já falou nas demais aulas sobre leite, né, ordenha do leite, introdução ao leite, e hoje a gente vai falar nessa aula em específico sobre características do leite, né? Como uma introdução, então, né, segundo o artigo 475 do RISPOA, entende-se, abre parênteses, né? Aspas, entende-se por leite, sem outra especificação, o produto oriundo da ordenha completa, né, e interrupta em condições de higiene de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. O leite de outros animais deve denominar-se segundo a espécie que se proceda, né? Então a gente, né, levando em consideração que a gente então tem leite de ruminantes, grandes ruminantes, né? Que são os bovinos, né? As vacas, sejam elas das raças que forem, né? A gente tem leite também dos pequenos ruminantes, né? Que são as ovelhas, as cabras. Então, assim, essa categoria animal é que vai determinar, né, segundo a espécie do animal, né, o entendimento, então. O leite, ele é um alimento de grande importância no mundo inteiro, né? Na verdade, ele é um alimento que alimenta o bebê desde o seu nascimento, né? É a espécie humana. Então, nós humanos também somos considerados mamíferos, né? Então, a mãe que alimenta o filho, né? Então, o bebezinho, ele nasce, o primeiro alimento dele é o leite, né? Por quê? Porque o leite, ele é um alimento com um elevado valor nutritivo, né? Um grande valor nutritivo, né? Então, quais são as características nutricionais desse leite? Então, ele tem fonte de proteína, lipídio, carboidrato, mineral, vitamina, né? E a durabilidade desse leite, ela vai ser limitada à vida de prateleira dele, que a gente já conversou. Então, assim, a presença e a multiplicação desses micro-organismos, né? Então, esses micro-organismos dentro desse leite, como qualquer outro alimento, né? Ele vai ter essa multiplicação e essa presença de micro-organismos, seja bactéria, seja vírus, seja fungo, né? Levedura, então dentro desse leite. E esses micro-organismos é que vão fazer então essa mudança, essa modificação físico-química no mesmo. O que que é físico-química do leite, né? São as características nutricionais, sensoriais do leite, ok? Então, a gente pode classificar o leite como, né? Ele é classificado seguindo o seu modo de produção, composição e requisitos físico-químicos e biológicos, né? Então, ele vai receber a denominação A, B ou C. Então, ele é classificado como leite A, leite B ou leite C, né? Essas denominações, elas são determinadas, né, se ele vai ser um leite A, B ou C, pela presença desse micro-organismo. Então, é feita uma contagem, né? Vamos lá, vamos fazer uma análise de leite para contagem de células bacterianas, por exemplo, né? A gente pega uma porcentagem, coleta esse leite, coloca ele dentro de uma placa, né? Ela vai ser redondinha assim. Nessa placa eu vou aplicar um meio. Esse meio é o que, professor? Geralmente a gente usa o agar-agar, né? O agar-agar, gente, ele é um meio tipo a gelatina sem sabor, sabe? Não sei se vocês já utilizaram para em alguma sobremesa. Aí você pega aquele meio, coloca na placa, deixa retinho, né? Ele vai dar uma quantidade assim na placa. E você joga uma quantidade X, né? Geralmente é log. A gente usa uma pipeta, né? E a gente joga essa quantidade de leite nessa placa através de uma pipeta, né?
e inocula esse leite dentro dessa placa. O que que tem nesse meio agar-agar, né? Então vai ter nutriente que essas bactérias ou esses vírus, ou esses fungos ou essas leveduras vão utilizar para o crescimento. Então a gente inocula de 5 a 7 dias, por exemplo, né? Em estufa, né? Considerando aí uma temperatura alta, porque aí eles vão ter temperatura alta, né? Meio para se alimentar e eles vão crescer. E aí a gente conta, né, quantas bactérias, né, qual a porcentagem de micro-organismo presente naquela placa. Então, em geral, é o método que a gente utiliza para a classificação do leite, tá? Então é como eu já expliquei, né? Essa classificação do leite é por feita essa contagem de bactéria, de levedura, de fungo, né? Nessa placa, nessa inoculação, né? Cultura o agar padrão, que eu já expliquei para vocês, né? Que é um composto de elemento nutritivo, né? Que será utilizado pelo patógeno, pela bactéria, pela levedura, né? Em geral, o micro-organismo que vai se desenvolver ali nessa placa, né? E os resultados são processados pela contagem do número de colônias a partir do volume da amostra do leite utilizado. Então, como eu disse, a gente utiliza sempre uma pipeta, esse vai ser um logaritmo 10 menos 11, vai depender da quantidade que eu estou utilizando, né? Então, aí a gente classifica esse leite. O leite, ele, né, como já teve o processo de pasteurização há muitos anos atrás, né, que é elevar o leite a determinada temperatura para que todos esses micro-organismos presentes nesse leite, então, seja desativado, aniquilado, né? Então, a pasteurização, ela vai garantir ao consumidor um leite de melhor qualidade, então livre desse micro-organismo, né? Então, qual que é a função da pasteurização? Então, o leite vai ser aquecido, né? Em temperaturas entre 72 a 75 graus Celsius, mais ou menos, entre 15 a 20 segundos, né? Então, é o primeiro tratamento térmico e depois ele é resfriado a 5 graus Celsius, né? Por quê? Porque aí eu tenho um choque térmico. Por quê, professora? Eu preciso esquentar ele a 75 graus Celsius e depois abaixar tanto essa temperatura a 5 graus Celsius, porque a gente tem aí bactérias, micro-organismos, né? Que eu posso ter as bactérias que crescem, né, as termolábeis, que crescem em uma quantidade de temperatura alta, e outras que crescem em baixas temperaturas. Então, eu consigo ter um processo aí de pasteurização bem eficaz, né? E depois eu tenho até a pasteurização que a gente chama lenta, né? Que a gente pode até fazer em casa, né? Pega o leite da vaquinha lá, ordenha e vai pasteurizar. Então, eu preciso de um termômetro. Mais ou menos, eu vou deixar ele 63 graus Celsius para cima durante 30 minutos, né? E depois ele vai resfriar no método natural, desligando o forno, o fogo, né? Aí agora a gente vai falar um pouco sobre os tipos, então, do leite, né? O leite tipo A, ele tem um controle mais rigoroso nesse processo de higienização e pasteurização, né? Então, o tipo A, ele é pasteurizado e embalado na própria fazenda, na própria propriedade, né? Existindo, portanto, uma menor quantidade de micro-organismos presente ali. Por quê? Porque ele não vai para o caminhão, né? Ele não entra em contato com nenhum outro tipo de leite. O leite tipo B, ele é transportado para a indústria, então vem um caminhão do laticínio, ou ele é transportado com balde ao pé, né? Esses baldes são levados, né? E eles são pasteurizados e embalados. Então, o leite tipo C é aquele pasteurizado e embalado na indústria, né? Então, tendo uma maior quantidade de micro-organismos. E o leite tipo A e B possui mais de 3% de gordura, né? Eles são um pouquinho mais ricos em gordura.
enquanto o leite tipo C é um processamento mais desnatado, né? A quantidade menor reduzida de gordura presente nesse leite. Aí aqui eu trouxe para vocês uma tabelinha, né, que é a classificação dos tipos de leite, né, conforme a legislação brasileira. Então a gente tem o tipo do leite, né, carga bacteriana, né, leite cru. Então é colônias por ml de leite, né, e carga bacteriana, também colônias por ml pasteurizado. A gente tem o A, o B e o C. Aí a gente tem coliformes, né? Que é um tipo de bactéria encontrada. A gente tem matéria gorda, né? Que é a porcentagem em mV, né? A acidez a gente mede por um grau que chama Dornick, né? Graus Dornick, a gente mede essa acidez. A densidade desse leite, né? A crioscopia dele, então, isso aqui também coloca em um equipamento e aí você vê a crioscopia dele. O alisarol, que é um tipo de teste que a gente faz também, né? Que aí ele é dado por graus livre, geralmente 68 graus livre. A lactose, que é o açúcar do leite, né? A fosfatase e a peroxidase, que elas estão presentes, né, dentro do leite, dos constituintes do leite. Então, eu tenho como medir também. E aí, os resultados, né, do leite A, do leite B e do leite C, tá? Então, coliformes, por exemplo, que é um tipo de micro-organismo, né? O tipo A, ausência em 1 ml. Então, não tem coliformes presentes em 1 ml. O tipo B já tem uma certa tolerância em 0,5 ml, eu já encontro. O tipo C em 0,2 a 3. Então, a gente pode ver que o B e o C eu encontro coliformes. No leite A eu já não encontro, ok? Quanto às características organolépticas desse leite, né? Que as características organolépticas, como a gente já viu em outras aulas, são as características de fato, olfato e o paladar, a visão, né? Então a gente pode perceber através do paladar, olfato e visão, né? Então é através desses 5 sentidos que a gente fala, né? Então, aspecto, sabor, odor, cor e aroma do leite, ok? Quanto ao sabor, então, né? O leite fresco, gente, ele possui um sabor levemente adocicado, né? E é agradável, né? Devido essencialmente à alta quantidade do quê? Do açúcar do leite. Vamos lembrar então, qual que é o açúcar do leite, professor? É a lactose, né? Os outros elementos do leite, inclusive as proteínas, elas são insípidas, né? Elas participam de alguma forma ali, direto ou indiretamente, então, dando algum tipo de sabor para esse leite. Então, quanto ao sabor, elas podem ocorrer mudanças no sabor do leite, né? Por N causas, né? N motivos, né? Mas principalmente, gente, ao manejo desse animal, manejo sanitário, manejo nutricional desse leite, desse animal, do leite, a maneira como ele foi armazenado, processado, né? Até chegar à pasteurização e embalagem, até chegar à mesa do consumidor, tá? Também eu tenho um tipo de leite que eu tenho uma maior quantidade de gordura. Isso vai depender muito da raça do animal, por exemplo, né? Então eu tenho animais com características, por exemplo, a raça Jersey. Vamos comparar a Girolanda Jersey holandesa, certo? São três ruminantes, né? Então, que tem aptidão à produção leiteira. Esses três ruminantes, a girolanda, lembrando que ela é uma cruza, né, uma mistura entre o giro e o holandês, né? E a Jersey, que é puro sangue. A Jersey, pessoal, ela sempre vai ter uma quantidade de gordura maior no leite. Tanto que a raça Jersey, ela é utilizada principalmente na fabricação de queijo, manteiga, né? Que eu tenho uma alta porcentagem de gordura nesse leite.
A holandesa, ela tem uma quantidade de gordura, mas é muito menor do que a da raça, né, Jersey. O leite que tem maior porcentagem de gordura é um leite muito mais saboroso, né? Você pode pegar, por exemplo, um leite integral que eu tenho uma quantidade maior de gordura e um leite destinado desnatado, que eu tenho uma quantidade menor de gordura nele. Então, o desnatado não vai ser tão saboroso, né, do que o leite com a porcentagem de gordura, certo? Quanto ao odor desse leite, então, o leite, gente, ele possui um odor suave, né? Levemente ácido, né? Lembra mais ou menos o animal que o produziu e ele recém-ordenhado tem um odor relacionado ao ambiente de ordenha, né? Que vai desaparecer depois aquele cheiro mais forte ali do ambiente da ordenha. Os principais elementos, os principais fatores que influenciam no odor do leite são provenientes de alimentos, né, que foram utilizados para a nutrição desse animal, o ambiente que esse animal ficou, que ele foi ordenhado, né, e os utensílios que entraram em contato com a ordenha. Então, por exemplo, leites que são ordenhados em balde ao pé, canalizado, que não são devidamente limpos e higienizados, eu posso estar puxando algum tipo de odor nesse leite, tá? Ou micro-organismo nesse leite que vai modificar esse odor, né? Então, esse odor característico daquele leite, naquela situação, seja por meio ambiente, alimentação, utensílios mal lavados e tal, ele pode ser, de certa forma, eliminado durante a pasteurização, né? A gente chama um equipamento que a gente passa ele para não correr, para retirar esse odor, é o aerador, né? Nesse equipamento aerador, o leite é levemente aquecido e turbilhonado, de tal forma que as substâncias voláteis estiver presente ali nesse leite, elas vão ser evaporizadas, vão sair desse leite, então, para retirar a presença do odor dali, né? Outra característica muito forte também em relação ao leite é a cor, né? A cor vai depender muito também da quantidade de gordura, né? Eu tenho, por exemplo, leites com mais porcentagem de gordura, ele é um leite mais amarelado, né? Com baixa quantidade de gordura, ele vai ser um leite mais branco, né? Então depende muito também a dispersão da luz pelas micelas de caseína. Caseína, então é a proteína ali do leite, uma das proteínas, né? Sendo que os glóbulos de gordura dispersam a luz, né? Então vai contribuir, então, menos gordura, mais branco, mais gordura, mais amarelo, né? Então, a cor amarelada, ela vai se dar, então, às substâncias lipossolúveis, às gorduras, né? Que tipo de substâncias? O caroteno e a riboflavina, né? Que elas não são solúveis e elas vão dar esse tipo, então, em relação à cor. Outro tipo de aspecto, né? O leite deve ter aspecto líquido, homogêneo, né? Formando uma superfície de gordurinha em cima, né? Quando deixado em repouso, né? Então, assim, essa gordurinha, gente, ela vai ter cor branquinha ou mais amarelada, dependendo do tipo de substâncias lipossolúveis que a gente acabou de destinar no outro slide, tá? E ela não pode ter uma substâncias estranhas, sujeiras, né? Dentro desse leite. Então, o leite ele deve estar totalmente limpo, né? E aí a gente chega agora nesse slide das características nutricionais, né? Mas aí a gente vai falar das características nutricionais na próxima aula, ok, pessoal? Dúvidas, me procurem. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.